esse é mais um episódio do podcast. Eu sou Carolina Gomes. E eu sou o Arthur Trigueiro. Bom, a gente já vai pedir para você aquela coisa de sempre. Curtir, comentar, compartilhar com seu amigo, ativar sininho. Seguir. Faz tudo o que você tiver vontade para interagir com a gente, que a gente adora ouvir tudo que você tem para contar. Um brinde. O tema de hoje vai ser o que você deve considerar antes de contratar um escritório de arquitetura. Várias coisas. A gente escuta bastante que, nossa, mas tá caro. Nossa, mas é isso que você cobra? E aí, na verdade, assim como todos os serviços prestados, principalmente aqui no Brasil, você tem que levar em consideração se a qualidade e a entrega daquilo que você está contratando é igual para dois preços diferentes, né? É verdade, porque ainda mais a arquitetura, que é uma coisa muito, cada escritório faz de um jeito, até existe não padrão, mas uma linha de raciocínio que vários escritórios seguem, mas esse entre meio existem vários termos dos contratos, várias etapas a mais ou a menos, Eu acho que, processos diferentes. exato, eu acho que qualidade de entrega também, eu acho que atenção com o cliente, eu acho que tudo isso vai somando, Vai né? somando. O que eu acho que a gente pode assegurar, assim, com toda certeza, é que a gente dá um tratamento super exclusivo para os nossos Uhum. clientes, né? A gente super tem isso como foco do nosso trabalho. Exato. Além de, assim, de fazer um projeto totalmente personalizado, a gente tenta sempre se colocar no lugar do cliente, né? Então, uma coisa que é um diferencial nosso é que a gente faz reuniões com o cliente em todas as etapas. É Todas. verdade. Isso não são todos os escritórios que fazem, né? Uhum. O que a gente vê bastante é muito escritório simplesmente entregando um projeto sem nem explicar para o cliente que normalmente é leigo e não entende o que aquilo representa. E aí ele não E sabe o que que ele está comprando, o ele não que que sabe o que estão está fazendo na casa dele, especificado, né? exato. E aí é muito fácil depois virar e falar, olha, eu te mandei o projeto, você não falou nada, então se você não gostou, a culpa é sua, né? Isso não Não. acontece aqui no CAS. A gente faz questão de apresentar várias vezes se for preciso, todas as etapas, Uhum. explicar cada detalhe para o cliente. Se o cliente tem dúvida de algo que a gente já conversou na reunião, a gente não tem esse problema de, já falei, não vou falar de novo, não. Vamos falar. Exato, a gente fala de novo, a gente sempre pede para os clientes entrarem em contato com a gente quando surgir Porque, a dúvida, né? Porque às vezes você tá assim, sei lá, tô em casa, 11 horas da noite, não vou mandar mensagem. Pode mandar mensagem que assim que a gente conseguir, a gente responde, porque é uhum, mais importante a gente saber qual é a sua dúvida do que você esquecer ou ficar com medo de perguntar e não perguntar. exato. É bem a coisa do não tem pergunta burra. A pergunta burra é a não feita. Exato. A gente tem uma cliente que adora mandar pra gente várias referências que ela encontrou no Instagram no meio do processo. A gente acha isso super frutífero porque a gente consegue entender de fato o que ela gosta, ou às vezes ela viu algo que ela não tinha pensado Uhum. antes, e a gente sempre fala pra ela. É mais importante você mandar pra gente captar a sua essência, aquilo que você gosta, do que você não mandar. Então, ou seja, é muito importante na hora de considerar as opções de escritório, qual é o que vai te trazer o serviço que mais seja, O que que mais te mais te atende, atenda, né? né? Porque de repente você pode falar, não, eu quero que seja uma coisa rápida, eu quero que seja uma coisa simples, eu não preciso de tanta atenção, então isso pode contar. Ou você pode falar, não, é a casa dos meus sonhos, é onde eu vou passar todo o meu tempo, onde eu quero me sentir bem, então de repente nesse caso talvez valha considerar um escritório que te dê esse atendimento bem específico para você. Não, e outra coisa também que eu acho super importante é aquilo que o teu arquiteto ele oferece para você. Então, eu tive uma conhecida um tempo atrás que fez um orçamento comigo, né, com a gente, e fez um orçamento com um outro escritório, e acabou fechando com outro escritório por conta de preço. No final das contas, é, o projeto ficou legal, atendeu o que ela esperava, mas ficou daquela coisa mais do mesmo, né? Uhum. Modéstia à parte. Também aconteceu uma pessoa que não quis nos contratar e acabou reclamando que a obra saiu o dobro do valor esperado. Exato. Mas assim, por que que a gente fala isso? Tanto eu quanto o Arthur, a gente tem experiências internacionais, né? A gente trabalhou em escritórios muito bons aqui em São Paulo. A gente fez uma faculdade que dava
Uma boa base. uma boa base pra gente, e tudo isso custa não só dinheiro, mas como tempo, né? A gente passou muito tempo se especificando e melhorando Uhum, o nosso trabalho para conseguir entregar hoje o que a gente entrega. E a gente continua ainda, né, cada vez mais se sim. especializando nas coisas, e tudo isso tem que entrar na nossa precificação, né? Então, às vezes, você pode até encontrar escritórios que entregam a mesma coisa, mas será que ah, o conhecimento do arquiteto, será que a especificação dele é a mesma coisa do outro? E se tem um repertório que possa ser uma coisa legal para você, que você vai ter um projeto que é o seu projeto e não que todos os projetos daquele escritório sejam super similares e não sejam tão pessoais. Exato, eu acho que isso conta bastante, né? Porque esse exemplo da minha conhecida, o projeto ficou super legal, tenho certeza que atendeu as expectativas dela, tenho certeza que foi muito menos dor de cabeça fazer com o arquiteto do que fazer sem, né? Inclusive, a gente tem um podcast sobre É, isso, não volta lá. esqueçam de assistir. É, Obra sem arquiteto, sem projeto, como será que é? Uhum. Se você assistiu, dá um like aqui, comenta assim, eu assisti. Isso, diz Mas, aí. mas então, eu tenho certeza que atendeu super as expectativas dela, mas dava para ter explorado muito mais do briefing dela, dava para ter tido um resultado bem fora da caixinha, né? E isso é uma É, coisa que a gente sempre comenta no nosso Instagram, com os nossos seguidores e nossos clientes. Os projetos do CAS, a intenção é sair da caixa, a gente gosta sabe? muito de inovar e justamente a nossa parceria é muito legal por isso. Quando a gente senta para fazer projeto, eu e a Carol, a gente sempre tem um resultado que surpreende até a nós mesmos, que a gente fala, nossa, eu nunca teria chegado nisso sem a Carol nunca teria chegado sem mim, Exato. porque as nossas experiências se complementam muito. E quando a gente põe isso em cima das necessidades do cliente, dos interesses dele, a gente chega em algo realmente muito legal para todos. Uhum, E aí eu acho que outra questão muito importante na contratação é considerar se você vai ter uma boa relação também. exato. Porque também existe muita gente que a gente vê reclamando do arquiteto, falando que brigou, falando que é um chato. E acaba sendo uma relação de um grande período, porque normalmente o tempo de projeto a gente sempre fala que vai de 4 a 6 meses. Lógico, se é um ambiente menor, se é um apartamento maior, uma casa, etc., varia. Esse tempo varia. Mas vai ser um relacionamento aí de meses que isso conta. E você está investindo em um sonho, né? Porque às vezes você juntou o seu dinheiro para ter sua casa e você está Uhum. investindo, contratando um arquiteto. Então é importante que você tenha um bom relacionamento, né? Exato, você precisa de E alguém que te entenda. exato. E uma coisa que a gente preza bastante aqui no caso é assim, é o bom relacionamento. Se por um acaso, é que ainda bem que isso nunca aconteceu, a gente nunca se estranhou com nenhum cliente. Já aconteceu da gente se estranhar com um fornecedor, né? E aí Infelizmente. a gente sempre tenta ter esse jogo de cintura. Então, Arthur, ó, eu tô achando que a minha comunicação não tá adequada, você consegue entrar Uhum. e talvez conversar de uma outra forma? E vice-versa, né? Eu acho que o bom de você ter mais, de ter uma equipe, né? É isso, é você não ficar batendo na tecla que, ah, eu tô certo, esse jeito de conversar, de me relacionar tá correto, não é bem assim. Você tá lidando com sonhos, você tá lidando com uma obra, com um projeto, é importante que a comunicação ela seja feita da É. melhor forma possível, né? Até porque quando a gente fala de arquitetura, não existe muito certo ou errado. Pode existir opções melhores, opções piores, mas existem opções. E aí nessas horas entram linhas tênues, entram desentendimentos, entram expectativas muito diferentes. Então Uhum. também é legal quando, no momento, né, da contratação, considerar se está tendo uma comunicação eficiente, se você está recebendo todas as informações que você precisa. Então, por exemplo, aqui no caso, quando a gente apresenta a nossa proposta para um potencial cliente, a gente já explica direitinho todas as etapas de projeto. A gente até tentou gravar um episódio de podcast explicando as etapas de projeto, aí a gente falou, não vamos fazer isso. Tava Parece muito, uma apresentação. tava muito denso. Tava muito denso. Mas comenta aqui embaixo se você Se quer te saber. interessar, Exato, a gente acabou descartando esse conteúdo porque achou que não era interessante, mas se é, você achar que é, comenta aqui embaixo pra gente pensar numa forma mais interessante de trazer pra você. isso. Pode continuar. Isso. Aí, aí nessa hora a gente já explica todo o processo, dá todas as etapas, porque também o cliente muitas vezes fica confuso no meio do processo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E aí na hora que a gente fala, agora a gente vai para o anteprojeto, falando assim, uma pessoa que nunca teve contato pode estranhar.
já apresentou isso para o cliente, ele fala, ah, tá, já sei o que vai acontecer. E toda apresentação, né, por mais que ela seja uma revisão, a gente explica de novo em que fase que a gente está, se aprovar naquele momento, qual vai ser a próxima fase, o que vai ter na próxima fase. Então, a gente sempre tenta se colocar no lugar de um cliente completamente leigo, que nunca teve contato com a arquitetura e que está contratando o CAS para ter essa experiência mais íntima, né? Então, isso também é um diferencial do nosso escritório que a gente não vê em muitos escritórios. É tipo assim, isso aqui estava no contrato, como que o cliente não viu? Isso não acontece aqui, porque pra gente não é um problema repetir várias vezes até que o cliente entenda o nosso processo de trabalho, né? Inclusive, a gente prefere ser muito claro ao ponto do cliente não gostar da nossa forma de trabalho e acabar optando por outro escritório, do que ele contratar a gente e depois virar e falar, nossa, mas não era assim, não achei que era assim. Isso nunca aconteceu com nossos clientes. Essa forma clara de trabalhar sempre foi um retorno, a gente sempre teve um retorno muito positivo. Às vezes a gente até fica preocupado se não existem momentos que pode acabar sendo uma conversa não muito legal, não muito interessante, mas é muito bom porque, por exemplo, nesse momento de fazer a apresentação de proposta, a gente explica o que são as etapas, mas a gente também explica contrapontos, especificações de o que tem no contrato, que talvez não seja muito interessante de ouvir, mas abre bem o jogo, né? Sim. E já deixa tudo bem claro para que não haja falha de comunicação, porque eu acho que é nessas horas que muitos clientes brigam com seus arquitetos, porque aí um esperava uma coisa, o outro esperava outra, um entendeu uma, mas o outro nunca disse isso, mas como assim? Exato. Outra coisa que, conforme o Arthur foi falando, me veio na cabeça, eu acho que a gente consegue encontrar facilmente muitos arquitetos que quer especificar aquilo à força para o cliente. Porque tem um gosto pessoal dele. Tem muito disso. Ai, porque eu não gosto disso. Ai, eu gosto disso, eu vou enfiar no cliente isso, mas às vezes não é do gosto do cliente, às vezes não é do budget do cliente, não é do prazo do cliente, e isso não acontece aqui no caso. Inclusive, a gente fez um outro Reels, né, falando de coisas que a gente não recomenda, mas é óbvio que se algum cliente vier até nós e falar, olha, eu quero colocar um lustre de cristal, a gente vai dar a nossa opinião como profissional, né? Mas já adiantando, você pode ouvir o nosso episódio anterior. Exato. A gente vai dar a nossa opinião como profissional, óbvio, mas a gente nunca vai evitar uma situação, tipo, não, você não vai colocar isso de forma nenhuma. Não, sabe? Porque no final das contas, quem fica naquele lugar, quem vive naquele lugar, quem trabalha naquele lugar é o cliente. Exato. O cliente então não tem essa de. final. Exato, não tem essa de ficar empurrando coisa no cliente. Ai, porque eu não gosto disso, então não vai ter. Ou ai, eu gosto disso, então vai ter. Não, isso não acontece. A gente faz questão de entender o gosto do cliente, a gente dá a nossa opinião como profissional, né? Isso. Porque é uma questão, tem uma diferença, né? É de uma opinião né? profissional e uma opinião pessoal. Não, a gente dá a nossa opinião profissional em relação àquilo. Se o cliente tá com a ideia de manter aquilo, a gente mantém, alertando ele, né, de possíveis consequências, mas é isso. E isso é importante dizer, porque as pessoas ainda têm essa ideia de que, é arquiteto, estrela, então ele vai me empurrar coisa que eu não quero. Gente, não. Não, é uma conversa bem aberta. É uma conversa aberta. Você falou que não gosta, não gostou e ponto, entendeu? Exato. E se você fala que gosta, também fica. Que você gosta e ponto, acabou, entendeu? Então eu acho que todas essas coisas são super importantes para você levar em consideração antes de escolher um escritório de arquitetura. Isso. Mais alguma consideração? Acho que não. Então, considere. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, comentar, ativar sininho. Se você ficou interessado em saber um pouquinho mais dos nossos trabalhos, a gente tem um link lá na bio do nosso Instagram, onde você pode entrar em contato com a gente, solicitar orçamento e às vezes até só entender como que é o nosso processo de trabalho para ver se encaixa na sua rotina, na sua vida, tá bom? Isso mesmo. Um brinde e até a próxima. Até lá.